Você sobreviveu. Agora escolha quem você vai ser. Respira fundo antes de continuar. Se você está ouvindo isso agora, é porque de alguma forma você chegou até aqui. Talvez não do jeito que sonhou. Talvez não com as conquistas que planejou. Talvez carregando cansaços que ninguém viu e feridas que você nunca explicou para ninguém. Mas você chegou. E isso já diz muito sobre você. Hoje não é um dia comum. Hoje é o último dia do ano. Um dia em que o barulho diminui e a mente começa a revisitar tudo o que aconteceu. As decisões, os erros, as tentativas, as quedas, as noites em que você ficou acordado, pensando se tudo aquilo fazia sentido. Você pode até fingir força para o mundo, mas aqui, agora, você não precisa fingir nada. Este foi um ano pesado. Um ano que te exigiu mais do que você achava que tinha para dar. Um ano que não pediu licença antes de te testar. Um ano que te colocou diante de limites que você nunca tinha enfrentado antes. Teve momentos em que você se sentiu perdido. Momentos em que tudo parecia atrasado demais. Momentos em que você se comparou com pessoas que pareciam avançar enquanto você mal conseguia se manter de pé. E isso dói. Dói perceber que esforço nem sempre traz resultado imediato. Dói fazer o certo e ainda assim perder. Dói olhar para trás e perceber que você deu mais do que recebeu. Talvez esse tenha sido o ano em que você aprendeu que maturidade não é vitória constante. Maturidade é continuar, mesmo quando não há garantia nenhuma. Talvez esse tenha sido o ano em que você entendeu que nem todo mundo que começa com você termina com você. Algumas pessoas ficam apenas o tempo necessário para te ensinar algo, mesmo que a lição tenha sido dolorosa. Você perdeu coisas, perdeu planos, perdeu expectativas, talvez tenha perdido pessoas que você jurava que ficariam. E em silêncio, você precisou aceitar isso. Aceitar que algumas portas não se fecham com explicação. Elas simplesmente se fecham. E você precisa seguir sem respostas, sem pedidos de desculpa, sem finais bem escritos. E isso cansa. Cansa ter que ser forte o tempo todo. Cansa segurar tudo sozinho. Cansa sorrir quando por dentro você só queria descansar da própria mente. Mas mesmo cansado, você continuou. Mesmo confuso, você não desistiu. Mesmo em dias em que tudo em você dizia para, algo mais profundo dizia aguenta. E talvez você nunca tenha parado para reconhecer isso. Talvez você tenha sido duro demais consigo mesmo. Talvez tenha se cobrado como se não tivesse direito de errar. Talvez tenha se julgado por não estar onde queria, sem considerar tudo o que precisou enfrentar para chegar até aqui. Hoje, antes de pensar no próximo ano, eu quero que você reconheça uma coisa simples. Você sobreviveu. Sobreviveu a dias que quase te quebraram. Sobreviveu a pensamentos que te puxavam para baixo. Sobreviveu a versões de você que já não serviam mais. E sobreviver não é pouco. Sobreviver é permanecer. Quando seria mais fácil desaparecer, é continuar. Quando ninguém está aplaudindo, é levantar, sem certeza de recompensa. Se ninguém te disse isso ainda, escuta agora. Você fez o que pôde, com o que tinha, no nível de consciência que tinha naquele momento. E isso é suficiente. Não perfeito, não ideal, mas humano. No próximo trecho, a gente vai falar sobre o cansaço mais profundo, aquele que não aparece no corpo, mas pesa na alma. E por que, mesmo assim, você ainda está aqui? Existe um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. É aquele cansaço que vem de segurar tudo sozinho, de não poder falhar, de sentir que, se você parar, tudo desmorona. Você já percebeu como ninguém vê o peso que você carrega? As pessoas veem o que você mostra, o que você controla, mas não veem as conversas que você tem consigo mesmo quando o dia termina e o silêncio começa. Não veem as dúvidas que te visitam à noite. Não veem o medo de estar ficando para trás. Não veem o esforço que você faz para continuar acreditando quando os resultados não acompanham. Esse tipo de cansaço não se resolve com sono, não passa com um dia de folga. Ele se acumula, gota por gota, até você sentir que algo em você está se apagando.
E mesmo assim, você acorda, você trabalha, você tenta, você continua. Não porque está tudo bem, mas porque desistir não parece uma opção. Talvez você tenha aprendido cedo demais a ser forte, a engolir o choro, a resolver sozinho, a não pedir ajuda. E isso te transformou em alguém resistente, mas também te deixou cansado. Cansado de ser o apoio de todo mundo e não ter onde se apoiar. Cansado de ser compreensivo quando ninguém te entende. Cansado de dar o seu melhor e ainda sentir que não é suficiente. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sempre em modo sobrevivência, sempre reagindo, sempre tentando se manter à tona, sem tempo para simplesmente existir. E o mais difícil é que esse cansaço vem acompanhado de culpa. Culpa por não estar feliz, culpa por não estar grato o tempo todo, culpa por se sentir vazio, tonto, mesmo tendo coisas que, teoricamente, deveriam te fazer bem. Mas escuta com atenção agora. Sentir cansaço não te torna fraco, te torna humano. Você não falhou. Por se sentir assim, você não está quebrado, você não está atrasado demais. Você apenas chegou a um ponto em que o antigo jeito de viver não funciona mais. Um ponto em que ignorar suas emoções cobra um preço alto demais. Um ponto em que continuar do mesmo jeito significa se perder aos poucos. E talvez seja por isso que este momento exista. Talvez seja por isso que você esteja ouvindo isso agora. Não para te pressionar, não para te cobrar mais, mas para te lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho, o tempo todo. Existe uma força diferente da resistência. Uma força mais silenciosa, mais madura, mais consciente. A força de parar, olhar para dentro e decidir mudar antes que o cansaço vire desistência. E é sobre essa decisão que a gente vai mergulhar agora. Você já percebeu como algumas lições chegam sem aviso? Como o tempo e a dor nos ensinam mais do que palavras poderiam. Este ano te colocou frente a frente com limites. Limites de pessoas, limites de situações, limites dentro de você mesmo. Alguns desses limites foram dolorosos, outros silenciosos, mas todos precisaram ser enfrentados. Você perdeu coisas, talvez sonhos, planos ou pessoas, e cada perda deixou uma marca, não para te machucar, mas para te moldar, para mostrar que nem tudo depende de força bruta, que nem todo obstáculo se vence com esforço, que algumas batalhas exigem paciência, resiliência silenciosa e aceitação. E mesmo assim aqui está você, com a mesma vontade de continuar, mesmo carregando marcas que ninguém vê, com coragem que nem sempre reconhece em si mesmo. E é nesse ponto que você começa a compreender quem realmente é, não pelo que conquistou, não pelo que outros veem, mas pelo que sobreviveu, pelo que escolheu enfrentar, quando podia simplesmente ceder. E se você está ouvindo isso agora, esse é o momento de perceber algo importante. Nem todo mundo entende a força silenciosa, nem todo mundo vê o esforço invisível, mas isso não diminui o seu valor, nem a sua caminhada. Se você sente que essas palavras fazem sentido, isso significa que você está sintonizado com algo maior, que existe espaço para você aqui, para continuar crescendo, refletindo e evoluindo. E talvez neste exato momento, você esteja pronto para olhar para dentro e reconhecer uma verdade simples, mas poderosa. O próximo ano não precisa começar com pressa. Ele pode começar com clareza, intenção e coragem silenciosa. Essa é a força que a maioria não vê, mas você sente, você carrega, você cultiva. E essa força vai te levar adiante, não pelo que os outros dizem, não pelo que a vida entrega de imediato, mas pelo que você decide internalizar, pela consciência de quem você é e quem você deseja ser. E mesmo enquanto contempla isso, mesmo enquanto sente a gravidade do ano que passou, há uma pequena voz dentro de você que diz: eu posso fazer diferente. Eu posso escolher, eu posso ser mais verdadeiro comigo mesmo. Essa voz é silenciosa, mas mais poderosa do que qualquer ruído externo. E ela existe dentro de você. Porque você sobreviveu. Porque você resistiu. Porque você continua, mesmo cansado.
Agora, enquanto você reflete sobre tudo o que passou, é hora de olhar para dentro e perguntar: quem você é de verdade? Quem você permite que diga o que você vale? Quem você quer ser a partir de agora? O próximo ano não vai mudar nada sozinho. Não vai transformar você. Não vai te dar coragem ou clareza sem que você escolha isso primeiro. E aqui está a verdade silenciosa. A vida vai te desafiar, independentemente de você estar pronto ou não. A diferença está em como você reage, em como você se posiciona, em como decide não repetir padrões antigos. Algumas decisões exigem coragem, algumas exigem paciência, algumas exigem silêncio. Você não precisa mostrar força para todos. Você não precisa provar nada. Você só precisa ser consistente consigo mesmo. Pense nas vezes que você cedeu a pressões externas, nas vezes que deixou o medo decidir por você, nas vezes que esperou aprovação antes de agir. Agora imagine como seria se você tomasse o controle não de tudo à sua volta, mas de você mesmo. Escolher não significa lutar com o mundo. Escolher significa definir limites claros. Significa perceber que você não precisa agradar todos. Significa reconhecer que nem todas as batalhas são suas. E enquanto você internaliza isso, note que cada pequena escolha, cada decisão silenciosa de permanecer firme, cada momento em que você optou por continuar, mesmo quando cansado, tudo isso constrói a pessoa que você será no próximo ano. Se você está ouvindo, isso significa que você já está praticando essa força. Você já está escolhendo, mesmo que inconscientemente, que não será definido pelo que passou, mas pelo que decide agora. E existe algo mais. Não se culpe pelo que não conseguiu. Não se apresse em tentar ser perfeito. A perfeição é a armadilha do próximo ano. O que importa é a clareza da sua intenção. O que importa é a consciência de que cada passo, mesmo pequeno, é um passo em direção à sua versão mais autêntica. E se você sentir por um instante que essas palavras ressoam com algo dentro de você, isso significa que você está pronto para internalizar e aplicar essas escolhas. E aqui está um convite silencioso. Preste atenção a si mesmo. Observe seus pensamentos, suas reações, suas emoções, sem julgamento, sem pressa, apenas consciência. Essa é a força invisível que diferencia quem sobrevive simplesmente de quem sobrevive e se transforma. E agora, mesmo enquanto a música continua, mesmo enquanto você ouve essas palavras, sinta que você já está plantando as sementes do próximo ano. Sementes de clareza, sementes de propósito, sementes de força silenciosa. E agora, chegamos ao ponto mais importante: a decisão consciente sobre quem você será a partir de agora. Você sobreviveu ao ano que passou. Você resistiu às dificuldades, aos medos, às críticas, às perdas. Você permaneceu firme quando poderia ter desistido. E toda essa experiência te trouxe até este momento. O último dia do ano, um instante perfeito para refletir. O que você realmente quer carregar para o próximo ano? O que merece ficar para trás? O que precisa ser transformado dentro de você? Você não precisa de fórmulas prontas. Não precisa de milagres. Não precisa que ninguém diga o que fazer. O que você precisa é de clareza, e coragem, e atenção. Escolher não significa agir de forma explosiva. Escolher significa agir de forma consciente. Significa olhar para os erros, para as perdas, para as feridas, e decidir que não permitirão que definam quem você é. Existem 3 verdades silenciosas que você precisa levar. Nem todo mundo vai entender sua jornada. Nem todo mundo verá seus esforços, mas nada disso diminui a sua força. E quando você abraça essas verdades, uma sensação de liberdade surge. Você entende que não precisa buscar aprovação externa. Você entende que não precisa correr atrás do impossível. Você entende que o controle mais importante é o controle sobre você mesmo. Agora respire fundo, sinta o peso do ano que passou. E em seguida sinta a leveza da decisão que você pode tomar neste instante. Você pode escolher ser diferente, ser fiel a si mesmo, ser consciente de cada passo que dá.
E quando fizer essa escolha, mesmo que silenciosa, ela terá mais poder do que qualquer palavra, do que qualquer promessa. E se você ouviu cada palavra desse vídeo, se você se permitiu refletir, entenda que você já deu o passo mais importante, o passo da consciência. O próximo ano não vai se escrever sozinho. Não vai trazer transformação sem sua decisão. Mas agora, você está pronto. Você está mais forte do que pensa, mais consciente do que nunca, mais capaz de viver com intenção. E mesmo que desafios apareçam, mesmo que as dúvidas retornem, você sempre terá essa lembrança. Você sobreviveu. Agora escolha quem você vai ser. Leve essa frase com você. Repita para si mesmo. Respire fundo e sinta. Ela é sua. Ela é a sua força silenciosa. Ela é o início do próximo capítulo da sua vida. E assim, com a consciência da sua própria força, você entra no novo ano. Não como alguém que espera mudanças externas, mas como alguém que já decidiu crescer, que já escolheu quem quer ser e que agora caminha em direção a essa versão mais autêntica de si mesmo.